Olá, mulheres, aqui é a Denise, do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos no nosso 18º dia de oração, de propósito, aprendendo juntas com Jesus. E hoje a nossa oração é uma oração muito importante. Já começo orando, pedindo que o Espírito Santo traga revelação, traga discernimento ao nosso coração e revele essa palavra em nome de Jesus. Hoje o pedido de oração, o nosso propósito é resistir às tentações. Nós aprendemos com Jesus, com o seu exemplo, a resistir às tentações. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz assim: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Glória a Deus por esse versículo. O que é a tentação? A tentação é uma sedução para praticarmos o mal. A carne é a nossa natureza mais inferior, na qual os desejos pecaminosos encontram espaço para se abrigar. A nossa carne trata-se da parte mais frágil, e muito embora o espírito deseje realizar o que é certo, ainda podemos ser vencidas por nossa fraca natureza e podemos permitir que a tentação nos derrube. Jesus disse: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Infelizmente, podemos ser seduzidas na carne a fazer o que é errado. Mas Cristo nos dá uma chave. E a chave para evitarmos isso é a vigilância e a oração. Nós precisamos estar conscientes de que podemos ser seduzidas para longe do melhor do que Deus tem para nós. Portanto, eu e você precisamos ficar atentas aos sinais de que isso está acontecendo. Nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude a resistirmos. Se você sentir a tentação de fazer, dizer ou pensar qualquer coisa que sabe que não provém de Deus, reconheça que não terá de suportar mais do que os outros já suportaram. Isso porque o Senhor não permite que eu e você sejamos tentadas acima das nossas forças, como diz em 1 Coríntios 10, 13. A oração nos ajudará a sermos mulheres perseverantes quando vier a tentação. Lucas 18:1 diz assim: que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Não podemos permitir que fiquemos fracas e tenhamos pensamentos que sabemos ser errados. Nós precisamos orar até mesmo sobre o menor indício de tentação. Nós precisamos também nos autoavaliarmos constantemente. Nós precisamos de humildade para reconhecer a nossa necessidade contínua de dependermos de Deus. Nós precisamos também confiar na fidelidade de Deus quando enfrentarmos tentações. Nós precisamos enfrentar as tentações com confiança de que Deus é fiel e que sempre lhe irá fornecer uma saída. Nós precisamos buscar também a saída divina. Ao enfrentarmos algum tipo de tentação, nós devemos buscar ativamente soluções e orientações, em primeiro lugar, em Deus. Eu me lembro que no começo da caminhada, num estudo em uma célula, um estudo feito sobre tentação, eu ouvi uma frase que eu trouxe para a minha vida. Aquela mulher que estava ministrando o estudo, ela disse assim: tentação, a gente foge. O diabo nós enfrentamos. Tentação, nós fugimos. Com isso eu aprendo
que nós não precisamos provar nada. Muitos caem na tentação porque se sentem fortes e, em vez de fugir daquilo que os dominava, eles querem provar algo. Eles têm a necessidade de provar para alguém ou até mesmo para si próprios que venceram. E nessa ânsia de muitas vezes tentar provar que somos fortes, é que caímos em tentações. A palavra de Deus, ela será uma grande arma e ela nos fortalecerá para enfrentarmos as tentações. A palavra de Deus é um guia. A palavra de Deus é uma luz no caminho certo. A palavra de Deus expõe qualquer coisa que esteja errada. A palavra de Deus nos dá ousadia para resistirmos à tentação. Ela também nos incentiva a permanecermos firmes. A palavra de Deus aumenta a nossa fé para crermos que Deus já garantiu a vitória nessa batalha. A fim de resistir a qualquer tentação do inimigo, nós precisamos usar a palavra de Deus, que é a arma mais poderosa. Foi isso que Jesus fez. E se foi bom o bastante para ele, certamente será para mim e para você também. Jesus, ele estava jejuando por 40 dias e 40 noites quando Satanás se aproximou e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, como diz em Mateus 4,3. Satanás pensou que conseguiria tentar Cristo a comer antes da hora, mas Jesus respondeu como? Com a palavra de Deus. Jesus disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo sempre tentará nos tirar do caminho de Deus. Sempre tentará tirar você do caminho que Deus planejou para a sua vida. Eu quero estar deixando para vocês alguns versículos bíblicos para nós estarmos preparadas para a batalha. Quando sermos tentadas à imoralidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Quando você for tentada a mentir, Provérbios 19:5, que diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Quando você for tentada a desobedecer a Deus, Provérbios 4:14. Quando você for tentada a ceder a pensamentos sensuais, Provérbios 11:6. Quando você ficar tentada a pensar que ninguém ficará sabendo, Hebreus 4:13. Quando você for tentada a seguir os seus sentimentos, a seguir as suas emoções, Provérbios 28:26, que diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. As tentações, como luxúria, ganância, são uma força intensa. Nós não conseguiremos nos livrar delas sozinhas. Recuse-se a permitir que o inimigo destrua a sua vida. Em 1 Pedro 2,11 diz assim: vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Que em nome de Jesus, nós não venhamos nos permitir desejarmos algo que sabemos que está errado. Nós devemos levar toda a tentação a Deus, como diz em Hebreus 4,16. E por último, Jesus ora por seus discípulos, pedindo que Deus os proteja do maligno, João 17,15. Imagina nós devemos orar, nós devemos fazer essa mesma oração pela nossa vida e pela vida daqueles com quem nós nos importamos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos. Nós pedimos, Senhor, sabedoria. Nós pedimos, Paizinho, discernimento. Nós pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, que assim como Jesus venceu no deserto, assim como Jesus não pecou, não cedeu às tentações, Pai querido,
Nós sabemos nossas tentações, nós sabemos nossas fragilidades. Pai querido, nos ajuda a não cedermos. Nos ajuda, Pai, a termos a palavra, que é uma arma eficaz e não volta vazia. Nos ajuda, Pai, a não desistirmos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Assim como o versículo diz hoje, Pai, nos ajuda a não cairmos. Nos protege, Pai, de todo ataque do maligno que tenta nos seduzir. Pai amado, em nome de Jesus, tira toda a fraqueza da nossa mente, tira toda a fraqueza da nossa carne, pelo poder que há no Teu Santo Espírito. Pai, nós oramos, pedindo, Pai, que sejamos mulheres controladas pelo Teu Espírito, não pela nossa carne. Pai, nós oramos pedindo, Senhor, que Cristo viva em nós e não os nossos desejos, não as nossas vontades. Nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor tire todo o pecado do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, que nós não venhamos ceder, Pai, em nome de Jesus, aos desejos da carne. Seja, Senhor, de qualquer natureza, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pedindo que o pecado não venha reinar em nenhuma área da nossa vida. Pai, que nós possamos permanecermos na Tua verdade, que nós possamos permanecer na Tua palavra, que nós venhamos, Senhor, ali, nos ajuda, Senhor, a conhecer a Tua palavra e principalmente, Pai, nos lembrarmos dela quando precisarmos enfrentar o inimigo. Senhor, nós te agradecemos porque Tua palavra diz que nenhuma de nós seremos tentadas além do que nós possamos suportar. Nós te agradecemos, Senhor, porque quando o inimigo vem nos tentar, a Tua palavra diz que o Senhor dá o escape, que o Senhor nos ajuda a resistir. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos sustenta. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, pedindo, Senhor, revestimento espiritual, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a usarmos a autoridade espiritual que já foi liberada para cada uma de nós. Senhor, é a nossa oração, é o nosso pedido, que o Senhor nos ajude, que nós sejamos fortalecidas na Tua força e na força do Teu grande poder. Assim nós oramos, assim nós clamamos, assim nós pedimos, Senhor, nos ajuda nessa grande batalha que é vencer a nossa carne. Pai, em nome de Jesus, segura na nossa mão e não deixa a gente ceder à tentação, Pai. Assim nós oramos, assim nós te louvamos, te agradecemos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.